Saudações, eu sou o Gustavo e hoje eu trago para vocês, de maneira resumida, as principais notícias dos últimos dias para que você comece essa semana bem informado sobre o mundo da tecnologia. Então, vamos começar? Depois da polêmica envolvendo os Estados Unidos e a Huawei, vimos a chinesa perder a liberação de uso do Android em seus próximos smartphones. Depois disso, alguns rumores passaram a indicar que, na verdade, ela iria usar um sistema operacional russo chamado Aurora OS. Mas esse não deve ser o caso, já que recentemente ela registrou o nome Hongmeng na China para seu próprio sistema operacional. Ele deve ser usado nos celulares da Huawei vendidos na China, enquanto internacionalmente eles deveriam usar o Arc OS, que seria basicamente o mesmo, só com o nome trocado. É importante destacar que um executivo da própria marca já confirmou que o Hongmeng está sendo testado na China neste momento, mas não deu mais detalhes sobre ele. Recentemente vimos o Nubank lançar para seus usuários a nova versão do seu cartão, que traz um novo design e também suporte a tecnologia contactless, que permite o pagamento por aproximação. Agora, um dos seus principais concorrentes, do Banco Inter, parece interessado e vai entrar na brincadeira. O CEO da empresa, João Vitor Menin, usou sua conta no Twitter para mostrar como vai ficar o novo cartão Black do banco, indicando que ele vai ser bastante parecido com o do concorrente roxo. Assim como a gente vê no Nubank, os números passam para a parte de trás, enquanto na frente fica apenas o nome do banco, o nome do dono do cartão e a bandeira Mastercard. E aí, ficou interessado? Saiba que as informações dizem que nós teremos essa novidade disponível em todas as categorias de cartões do Banco Inter a partir do terceiro trimestre desse ano. Aparentemente conheceremos o novo Galaxy Note em agosto desse ano, e assim como aconteceu com o Galaxy S10, espera-se diversas alterações. Uma das principais está relacionada ao seu design. Depois de ter vazado em diversas renderizações, o leaker Ice Universe nos mostrou o que aparenta ser o protetor de tela do Galaxy Note 10. Segundo a imagem, nós vemos que as bordas laterais e superior serão bem finas, com a inferior um pouco mais grossa, mas ainda assim bem discreta. Os rumores falam que o Galaxy Note 10 deve trazer 3 câmeras traseiras e remover a porta P2 para fones de ouvido. Ainda não existe uma data fixada para seu lançamento, mas, como eu já disse, é esperado para agosto. Os rumores falam que os iPhones desse ano devem contar com um módulo de câmera quadrado na parte traseira, trazendo assim um novo design para essa região. Aparentemente, isso não impede eles de começar o planejamento para os modelos de 2020. A fabricante de microchips TSMC é uma das parceiras e fornecedoras da Apple. Ela confirmou recentemente que já planeja começar a produção de chips de 5 nanômetros no primeiro trimestre do ano que vem. Apenas a título de comparação, Qualcomm e Samsung parecem estar trabalhando juntas para que o Snapdragon 865 conte com tecnologia de 7 nanômetros. Assim, a maçã pode se tornar a primeira fabricante de smartphones do mundo a utilizar os chips de 5 nanômetros, que fornecem mais potência com menor consumo de energia. Claro que é cedo para garantir qualquer coisa, mas com a TSMC se preparando para isso, pode despertar o interesse de outras grandes companhias dessa categoria. A briga pelo topo da lista dos smartphones mais rápidos do mundo, segundo o Tutu Benchmark, segue bastante acirrada, visto que recentemente o OnePlus 7 Pro tirou o Mi 9 da primeira colocação no ranking do mês de maio. Agora a Xiaomi parece estar disposta a dar o troco, conseguindo bater os números registrados pelo smartphone da concorrente. Numa publicação no Twitter, o vice-presidente da Xiaomi, Manu Chen, comentou que estamos tendo grandes novidades no mercado esse ano, mas que devemos esperar por um smartphone ainda mais rápido sendo revelado pela Xiaomi nesse ano. Ele brincou com a frase "Hold my Antutu" ou "Segure meu Antutu" em tradução para o português. Não está claro qual será esse aparelho, mas a chinesa ainda deve apresentar ao mundo o Mi Mix 4 e também o Pocophone F2. Seja como for, a gente vai ter que esperar para ter mais novidades. E essas foram as principais notícias que tivemos na última semana. Se você quiser saber mais, procure pelos links que estão aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe um like e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse. Nos vemos em breve. Valeu, tchau, tchau.